É sempre um prazer conversar sobre temas relacionados ao direito, mas principalmente temas afins aos juristas, de um modo geral, e temas que têm se apresentado para todos nós juristas como temas multidisciplinares, ou temas transcendentais, ou até mesmo temas transversais, que afetam tanto a aplicação do direito, a prestação jurisdicional, quanto a interpretação das normas jurídicas. Hoje nós vamos tratar de um tema que se propõe dentro desse fórum jurídico da Escola da Magistratura, e eu não poderia deixar de louvar e parabenizar pela escolha fantástica de se tratar de um tema tão conflitivo e tão aflitivo no século XXI. Nós estamos vivenciando não uma era em transformação. Eu digo sempre que nós já estamos na transformação. O mundo mudou, já não é mais o mesmo. As circunstâncias são outras e os eventos que nos precedem ou que nos tocam acompanhar nesse século XXI já demonstram que é a realidade que se vivenciou no mundo há 50 anos, há 10 anos, há 20 anos, já não é mais a mesma. Quanto mais novas práticas vinculadas aos modelos tecnológicos e aos modelos de biodiversidade que o mundo inteiro viu construir ao longo, principalmente, dos últimos 50 anos. Então, em nome da escolha desse tema, eu louvo e parabenizo também, principalmente, o idealizador desse fórum, desembargador Antônio de Souza Prudente, sem o qual isso não aconteceria, e é evidente que, com o apoio e com o esforço do vice-presidente da escola e com o apoio da organização desse evento, que demonstra sempre um esmero impressionante na organização de estudos, de palestras, de seminários e atividades envolvendo a Escola da Magistratura da Primeira Região. Bom, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção a todos os senhores que são inegáveis, portanto, esses avanços que têm sido produzidos ao longo dos últimos 20, 30 anos, em se tratando de setores envolvendo a biotecnologia. Os organismos geneticamente modificados e a própria biologia sintética têm demonstrado que esses avanços vêm acontecendo num ritmo, inclusive, superior aos ritmos que o próprio direito e que a própria aplicação da norma jurídica ou a interpretação da norma jurídica têm sido capazes de fazer. E, portanto, essa aclimatação com um novo modelo tecnológico que tem afetado a formação de novos organismos, chamados organismos geneticamente modificados, e organismos recentemente criados, em se tratando de uma biotecnologia sintética, vem a demonstrar para todos nós que o direito não está acompanhando como devido esse avanço tecnológico. Nós não estamos conseguindo ganhar essa barreira do tempo. E a prova e a demonstração disso são as dúvidas e a própria implicação de licenciamentos ambientais e de autorizações relativas a organismos geneticamente modificados, os também chamados organismos transgênicos. Como o mundo tem enfrentado essa questão? O Brasil tem enfrentado essa questão com muitas dificuldades. Isso vai ficar num debate a posteriori, porque hoje à tarde vai se discutir a legislação de transgênico e de organismos geneticamente modificados por um palestrante que vem à tarde. Mas a mim me tocou comentar com vocês um pouco a respeito da construção do desenho normativo introduzido principalmente nos textos internacionais e na comunidade europeia, em se tratando dessa legislação. Então, de fato, como enfrentar, ou como tem enfrentado a União Europeia, a questão relativa à biotecnologia e à biociência, vinculado a surgimentos de organismos sinteticamente modificados e até mesmo organismos geneticamente modificados. Ora, como eu já falei anteriormente, nós não vivemos uma era em transformação, nós já fomos transformados. O genoma já foi identificado, o DNA já foi sequenciado desde a década de 50, mais precisamente em 1953. Nós já fomos clonados, nós já podemos escolher os olhos dos nossos filhos, a cor dos olhos, a forma como cada um tem que ser, porque é como se tivéssemos a oportunidade de irmos a um supermercado e escolhermos como será a nossa descendência. Esse é um fato que já está aí, real.
Não é algo que vai ser construído ao longo das próximas décadas. Não são as futuras gerações que vão enfrentar essas questões, é a nossa geração. Então, essa realidade já é presente, não é futuro. Diante desse fato, o que se percebe é que, embora o DNA tenha sido sequenciado desde a década de 50, e mais ou menos a partir daí uma série de avanços tecnológicos tem surgido, e aí eu lembro, faço um parênteses para lembrar o sociólogo Manuel Castells, quando ele fala que estamos vivendo a era da informação, e essa era de informação, ela é uma era sem retorno. Não podemos mais viver pensando... Sim, infelizmente não nos toca realizar outra coisa, não ser lamentar, mas não adianta mais ficarmos pensando que, de fato, há elementos e há organismos vivos que foram modificados, ou até, como falou o professor que me precedeu, do Ministério Público Federal, que, de fato, já há organismos que simplesmente desapareceram do nosso bioma. Nós não vamos mais contar com eles. E mais, há organismos que foram modificados e já modificaram os genes de outros organismos. E daí o fato de que essa questão já é uma questão, nesse primeiro momento, superada. Nós estamos trabalhando com uma realidade concreta, uma situação que demonstra que os alimentos geneticamente modificados existem e são consumidos praticamente no globo inteiro. Mas a grande questão é como utilizarmos das perspectivas do direito comparado para analisarmos de que maneira cada bloco econômico, ou cada modelo econômico, ou cada país tem vivenciado as suas experiências para tentar identificar ou diagnosticar riscos que possam ser produzidos para a nossa sociedade quando consumimos, ou quando vivenciamos, ou quando respiramos ambientes que envolvem elementos geneticamente modificados. E aí, claro, para que isso aconteça, a gente tem que, no primeiro momento, demonstrar que os organismos geneticamente modificados, e também chamados transgênicos, são conceitos que juridicamente não se demonstrou como conceitos distintos. Se a gente puder utilizar conceitos mais próximos de um tecnicismo, esses organismos geneticamente modificados são aqueles que são transformados pela inserção de um ou mais transgenes. E os transgênicos são organismos que tiveram um transgene integrado a outro genoma, ou a um genoma já específico. Não há uma distinção clara e jurídica a esse respeito, mas o ponto de partida para a minha fala é principalmente a normativa internacional, porque é o ponto de partida também da construção do desenho normativo da legislação europeia a esse respeito. Então, nós temos como ponto de partida, portanto, os tratados internacionais, que são relativamente recentes. Temos a Rio 92, que trouxe a Convenção sobre Biodiversidade e os conceitos mais recentes que nós manejamos, como a questão de desenvolvimento sustentável, ou até mesmo um conceito relativamente recente, que é um conceito de organismos geneticamente modificados em textos internacionais de direitos humanos em matéria ambiental. Então, a gente já pode falar de que existe uma norma jurídica internacional, direito internacional público, que estabelece preceitos, inclusive prevendo um princípio mãe, um princípio ponta de lança para o direito ambiental, para a proteção dos seres vivos ou do meio ambiente sustentável, que é o princípio da precaução. Então, a princípio, nesse sentido, nós temos como tratados internacionais as referências, o texto da Rio 92 e dois textos que são fundamentais, que é o Protocolo de Cartagena e também outros textos que nós vamos falar posteriormente. Então, eu queria só lembrar para vocês que, de fato, quando se opera a construção de novos mecanismos ou de chamados organismos geneticamente modificados, esses elementos eles estão na órbita do dia em várias frentes, tanto no que concerne à indústria farmacêutica, quanto à indústria médica, inclusive à indústria alimentícia. É evidente que a sequência do DNA em 53 só foi o ponto de partida, porque nós vamos perceber que, claro, que há técnicas hoje já absolutamente controladas de comercialização de seres vivos, de transferência nuclear de células adultas, de criação de organismos em laboratório, de manipulação de células embrionárias,
Já as superbactérias, os superfungos, nós já convivemos com eles. E, claro, que, diante de tudo isso, as características genéticas de antes, muitos poucos são os organismos que estão conservados em seu estado puro, em seu estado primitivo, diante desses níveis de contaminação e, de algum modo, assodamento de um ambiente que está sendo modificado constantemente geneticamente. Como é que a questão jurídica afronta todas essas questões? A questão jurídica afronta essa questão na medida em que a norma jurídica não acompanha o desenvolvimento tecnológico. Nós sabemos que é uma batalha que nós estamos sempre, é uma corrida, é uma maratona que nós estamos sempre no último lugar. Os juristas estão no último lugar e há, de fato, uma dicotomia entre o discurso jurídico e o próprio discurso técnico, até pelo fato de que a indústria e a biotecnologia não necessita de sistemas jurídicos para se desenvolver. O fenômeno da globalização foi um ambiente saudável e um caldo de cultivo para o desenvolvimento de várias tecnologias em países, sem que necessariamente esses países estejam envolvidos com o processo de elaboração de um mecanismo normativo que regule essa matéria. Então, diante dessa circunstância, a gente percebe que, no ambiente europeu, nós temos diante de nós tratados internacionais, uma normativa própria, e essa normativa própria é fruto do manejo tanto do Conselho, tanto do Parlamento Europeu, como o Conselho da Europa, e, ao mesmo tempo, a construção de uma série de diretivas que começam a ser complexamente estruturadas a partir do século XX, no final do século XXI, no final do século XX, a partir da década de 2000. É a partir daí que a legislação da Comunidade Europeia começa a construir uma série de textos que tentam, principalmente, minimizar os riscos produzidos em desatenção a, talvez, levantamentos científicos que comprovem que determinados produtos geneticamente modificados possam ou não causar risco à saúde ou ao bioma que nós estamos inseridos. Então, de fato, 3 elementos são muito importantes para esse avanço da legislação normativa europeia. E aí, nesse ponto, eu abro um parêntese para distinguir essa realidade da nossa, pelo menos a nossa realidade normativa do Brasil, que não encontra uma legislação ampla sobre esse tema. Nós não temos legislações específicas e nós vamos perceber mais adiante que a estrutura da administração pública brasileira, pelo menos a estrutura da administração pública ambiental, não se solidifica como o instrumental necessário para esse conjunto de ações de investigação avancem. Então, na Europa, acontecem 3 elementos fundamentais que precisam ser destacados. Primeiro, um conjunto de investigações que tem sido trabalhado por organismos tanto governamentais como não governamentais, com o propósito de adaptar-se a uma necessidade de investigar permanentemente a abertura de novos marcos legais. Claro que, se a gente imaginar que o marco legal, para definir critérios objetivos sobre um tema que está em franco desenvolvimento, é capaz de eliminar a possibilidade de que essa norma venha a ser um rol taxativo e que nomeie e que defina estratégias que se apliquem a todas as organizações geneticamente modificadas. É óbvio que essa legislação, mesmo a existente na Europa, ela está em transformação. Ela avança na medida em que essas diretivas também estão recentemente e o tempo inteiro sofrendo atualizações. Então, essa série de investigações tem promovido um ambiente de investigação, de pesquisa permanente quanto ao uso desses equipamentos, ou ao uso de novos equipamentos, ou a modificação de organismos que possam ser utilizados pelo homem, ou utilizados na agricultura, etc. Outro elemento importante é o elemento normativo. Então, o ponto de partida é a elaboração de um texto internacional, que é o Protocolo de Cartagena, de 2003, que ele vai justamente propor a estruturação de normas de biossegurança. E o Protocolo de Cartagena vem a ser a referência internacional para a construção da estrutura normativa no âmbito da Comunidade Europeia. E, em terceiro lugar, o aumento do comércio internacional. Nós vimos até aqui também
que o que tem provocado um avanço e uma corrida, não pelo ouro, mas uma corrida pelos organismos geneticamente modificados e a criação de novas técnicas e novos mecanismos científicos para se aplicar a essas técnicas, a essas matérias, tem sido principalmente o aumento do consumo. Nós não somos uma população reduzida no mundo. O globo precisa se alimentar, mas, independentemente da necessidade de alimento no mundo, nós temos uma sede de consumo que vem, portanto, como um elemento transversal que vai proporcionar um avanço da indústria, seja ela qual for, a indústria farmacêutica, a indústria do consumo, a indústria da cosmética, por que não, e a indústria alimentícia. Essas reflexões, portanto, são urgentes. E aí é importante ressaltar que alguns elementos são fundamentais para a gente destacar a aplicação dos princípios que se aplicam a essa normativa internacional e à normativa europeia. O primeiro deles é o elemento do consentimento prévio. Pela estrutura dos Estados que estão vinculados à comunidade europeia, se pode destacar que os princípios de soberania são relativizados na medida em que as normativas nascem do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa. Ao mesmo tempo, há uma lei as legislações estabelecem a salvaguarda desses Estados para que eles possam também, quando tenham interesse, proporem a utilização de novos mecanismos de introdução de organismos geneticamente modificados a esses países. Ou seja, o prévio consentimento, ou o consentimento prévio, se exige não apenas dos órgãos competentes de cada Estado, mas também do próprio Conselho, da própria comissão que gerencia a biotecnologia em toda a Europa, para que, a partir daí, os países possam adotar novas estratégias. Então, diferentemente de outros países do mundo, como no Brasil, que a legislação permite que se expeça um licenciamento ambiental e, a partir daí, ou uma autorização, não é? Uma autorização ambiental dos órgãos ambientais para que um determinado organismo seja introduzido ou modificado geneticamente, ou um outro agrotóxico se insira no contexto brasileiro. No Brasil, é necessário que isso aconteça previamente, mas na Europa é necessário que os riscos sejam comprovados, quer dizer, é necessário que seja demonstrado geneticamente ou cientificamente de que aquele organismo não causa nenhum impacto ou nenhum risco à saúde e aos biomas. Então, o consentimento prévio de cada país para que ele possa, portanto, pleitear a outorga dessas autorizações para que esses organismos possam ser utilizados. Há também a possibilidade, há uma outra introdução de um outro princípio bastante marcante na legislação, que é a livre informação. Então, é necessário que, portanto, cada país notifique ou noticie à comunidade europeia de que tem interesse e, ao mesmo tempo, no momento em que essa autorização é expedida, todos os demais países são notificados para que eles possam se manifestar se tem concordância ou não com a autorização que foi dada àquele país para modificar geneticamente algum organismo, algum alimento, etc. O princípio da precaução, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre ele, o princípio da justiça distributiva dos benefícios. O princípio da justiça distributiva dos benefícios está muito bem estruturado num outro protocolo que vai além, que veio depois do protocolo de Cartagena, que é o protocolo de Kuala Lumpur, e é o protocolo que vem a demonstrar a necessidade de que essa segurança jurídica esteja, portanto, consubstanciada na expedição das autorizações para a comercialização desses organismos geneticamente modificados. A diferença do que ocorre nos Estados Unidos ou no Canadá, onde os transgênicos, por exemplo, se consideram uma forma substancialmente similar aos produtos convencionais, o conceito de autorização na comunidade europeia se impõe como um sistema mais complexo e muito mais rígido. Isso, portanto, impede que tenhamos, nesse bloco comunitário, a expedição de muitas licenças face uma série de entraves normativos para que hajam esse tipo de autorização. Ao mesmo tempo, um outro elemento que se aplica na Europa é uma espécie de procedimento centralizado de autorização,
para liberar os organismos geneticamente modificados e, portanto, tanto a Comissão quanto a Agência Europeia terão que, obrigatoriamente, se manifestar favoravelmente a isso. Então, há, claramente, em diferença de outras legislações, como a legislação brasileira, limitação aos cultivos de organismos geneticamente modificados. Em relação aos transgênicos, bom, em relação aos organismos transgênicos, em 11 dos 28 Estados membros europeus, há uma vedação praticamente total à utilização de transgênicos. Países como França, Áustria, Grécia, Hungria, Polônia, Lituânia, Croácia, Letônia e Holanda, eles têm uma restrição bem mais ampla com a questão da liberação de transgênicos. Houve uma pesquisa em 2010, o Eurobarômetro, que estabeleceu a intenção ou a pretensão da sociedade europeia em conviver com organismos transgênicos, por exemplo. E aí a resposta dessa pesquisa demonstrou que, enquanto 53% dos cidadãos percebia favoravelmente o desenvolvimento das biotecnologias, principalmente atrelados à medicina ou à indústria, 61% da população que foi consultada eram contrários aos organismos, ou à comercialização ou à utilização de organismos geneticamente modificados, tanto na agricultura quanto na alimentação. Mas, de fato, nós percebemos que a manifestação da comissão em autorizar essas liberações faz com que haja também a participação direta dos organismos ou dos Estados-membros, não apenas restringindo internamente o seu uso, criando seus próprios mecanismos normativos internos, como também, diante do fato de um outro país legitimar ou ter autorização para comercializar, que aqueles outros países que são contrários apresentem restrições ou apresentem resistências a que possa haver uma ampliação do número de países que possam usufruir ou usar esse tipo de instrumento. Um caso bastante emblemático na Europa ocorreu com o caso da Monsanto em 2000. Nesse caso, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu sobre a renovação da autorização de milho transgênico na França. Entretanto, o organismo francês sustentava, portanto, que deveria haver aplicação do artigo 23 da Diretiva 2001, a Diretiva 18 de 2001, e que demonstrou que deveria haver um direito de adotar diretamente direito dos países de adotar diretamente medidas restritivas à sua utilização, mas desde que houvesse uma comprovação evidenciada dos riscos que poderiam ser cometidos diante da inclusão desse mecanismo ou desse organismo na rotina alimentar dos seus nacionais. Isso demonstra que esses países não podem alegar, diante do fato de haver a expedição de determinadas licenças para explorar determinados transgênicos, eles não podem conceder preventivamente medidas internas que vão contrariar as determinações da Comissão Europeia. Isso significa dizer que, diante de uma autorização prévia, pode haver essa sustação dessa autorização, desde que fique comprovado cientificamente, aí um outro informe, um outro relatório tem que ser expedido, demonstrando os riscos da população ou da entrada em circulação daquele organismo. Isso é também um outro elemento que distingue a forma de controle da legislação brasileira em relação à legislação europeia. Porque aqui no Brasil, uma vez expedida uma licença ou uma autorização para a utilização desse tipo de mecanismo ou organismos transgênicos, presume-se que essa exploração pode se dar em todo o tempo, sem que haja necessidade de que os órgãos ambientais tenham que revisar ou tenham que permanentemente fazer estudos para saber se aqueles organismos devem ou não permanecer sendo utilizados. E aí, de fato, outro princípio importante é o princípio da subsidiariedade, no qual a responsabilidade dos países é a responsabilidade de todos. Uma vez concedida a autorização de um dos países para que eles possam explorar
determinada a utilização de transgênico ou de organismo geneticamente modificado, os outros países podem também solicitar essa utilização ou então restringir essa possibilidade. Os instrumentos internacionais, portanto, visam promover o desenvolvimento seguro da vida, ao mesmo tempo a gestão de riscos potenciais, e aí eu chamo a atenção para vocês dessas declarações que são importantes não apenas para a legislação europeia, mas também para a legislação brasileira, já que é uma fonte tanto do controle de convencionalidade dos senhores, como também da aplicação da própria normativa infraconstitucional em matéria ambiental, que nem sempre é observado. Primeira Declaração do Rio de Janeiro, que nós já comentamos, que eu já comentei anteriormente, a Convenção sobre Diversidade Biológica, que é o Protocolo de Cartagena, que é importante que vocês também possam ter acesso para perceber a necessidade de criação de mecanismos de segurança alimentar nos países que adotam essas convenções, e o Brasil é signatário também. O Protocolo de Nagoya e de Kuala Lumpur, ambos de 2010, são protocolos distintos, mas também que definem mecanismos de segurança alimentar. Na União Europeia, bom, na União Europeia, mais especificamente, é importante a gente saber um pouco o trâmite interno das concessões das autorizações. O uso de tecnologia genética, de tecnologia envolvida com a engenharia genética, é algo disseminado em todo o mundo, sabemos nós. A biologia sintética também. E aí os marcos regulatórios europeus são definidos em algumas estratégias. Primeiro, a matéria de autorizações. E essas autorizações estão vinculadas a uma normativa, ou várias normativas, que são chamadas diretivas, que são elaboradas tanto pelo Conselho Europeu, pelo Conselho da Europa, pelo Parlamento Europeu, mas também podem ser legislações internas de cada país. Então, nós estamos falando de uma legislação supraestatal que venha, portanto, adequar-se à necessidade econômica de que esse bloco, que é o bloco da Comunidade Europeia, tenha o mesmo discurso. Além das autorizações para a liberação das ONGs, das organizações geneticamente modificáveis, há também uma margem para a interpretação de que essas intervenções dos Estados permitam o trâmite desses pedidos, desde que seja com base em estudos prévios de risco ambiental. Obviamente, as autorizações elas são complexas. Como eu falei anteriormente, o marco jurídico estabelece critérios bastante rígidos e bastante restritivos quanto à concessão de novos elementos e novos transgênicos. Por exemplo, hoje na Europa, até janeiro de 2019, estava previsto, para circular na Comunidade Europeia, cerca de 77 transgênicos, o que significa que é um valor bastante irrelevante comparado com a legislação, por exemplo, brasileira. O que pretende, portanto, a Comunidade Europeia ou a legislação europeia sobre a matéria? Primeiro, compatibilizar as garantias que oferecem o Tratado de Livre Circulação, que é o Tratado Europeu, de produtos e Estados-membros, com a exigência de salvaguarda de proteção da saúde humana e meio ambiente, obviamente, e conjugar os interesses comunitários de cada país, porque é importante ressaltar que os países têm a liberdade para solicitar essas autorizações, e dentro do marco normativo europeu, obviamente. E aí a gente pode resumir de que forma a maneira como a Comunidade Europeia trata essa matéria. Primeiro, que os procedimentos são centralizados e baseado no princípio da precaução. Nesse caso, o princípio da precaução é posto incidentalmente em todos esses termos, tanto nos tratados internacionais, porque está incidindo também na Declaração do Rio de 92 para cá, mas também, ao mesmo tempo, transversal a todas as diretivas europeias que tratam da matéria. Então, o princípio da precaução seria como, na verdade, uma ponta de lança, que definiria um pouco estratégias, não como do Brasil, estabelecendo o princípio da precaução, impedindo liminarmente as autorizações, mas comprovando que somente seria possível as autorizações se houver uma exaustiva investigação ou pesquisa prévia que demonstre não que o organismo é apto para o uso humano, mas que o organismo não produz risco à saúde. É o contrário. Lá, as instituições, ou os organismos, ou os órgãos, ou as indústrias que pretendem as autorizações têm que aportar provas, mas, ao mesmo tempo, o Estado e as agências, e a agência europeia que faz essa avaliação, vai ter o trabalho, o condão de definir
se aquela utilização, ou seja, definir na medida do possível, porque nem sempre os mecanismos científicos são capazes de demonstrar cientificamente que aquele produto produz ou é capaz de causar risco à saúde. Então, minimamente considerado o risco, as possibilidades de que uma autorização seja expedida são cada vez menores. Então, há uma legislação bastante restritiva a essa matéria. Abro um parênteses aqui para definir um outro momento que a Europa está vivendo. Em face da necessidade de adequação dessa legislação a uma legislação que atenda aos interesses do Mercosul, no recente tratado que foi celebrado, e também atenda aos interesses de um recente tratado de livre comércio assinado com o Canadá. Então, a União Europeia vai ter que, imediatamente, começar a discutir novamente determinadas questões quanto a liberações ou autorizações para que determinados produtos que cheguem na Europa, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, especificamente no Canadá, possam ser introduzidos a partir de novos modelos de liberalização ou de autorização. Outro elemento importante é a discricionariedade. Os países podem solicitar, entretanto, essa discricionariedade não é como um modelo, por exemplo, de discricionariedade brasileira. Obriga-se a que todas as instituições ambientais, os órgãos ambientais estaduais, a administração pública ambiental, tenha que atuar tanto a nível dos Estados-membros quanto a nível da Comunidade Europeia, que centraliza essas questões. Tanto na questão da liberação dos organismos geneticamente modificados, como também na possibilidade de adoção de medidas para limitar a expansão de cultivos transgênicos. Há necessidade de regulação de coexistência, da coexistência com organismos convencionais, e aí, nesse caso, esse é um discurso completamente diferente do discurso, por exemplo, canadense, ou do discurso brasileiro, que informa que um organismo transgênico atua dentro de um modelo brasileiro da mesma forma como um alimento normal, um alimento que não foi geneticamente modificado. Essa concepção ela é inaceitável dentro do discurso e dentro das diretivas da comunidade europeia e dos países que são do bloco europeu, entendendo-se, portanto, que um organismo transgênico ele não é um organismo que não foi tocado, ele é um organismo que pode, portanto, gerar riscos. Outro elemento outra característica dessa discricionariedade é a proibição total ou parcial desse tipo de cultura no território europeu. Não que o comando europeu ou que a Comissão Europeia impeça a utilização ou a solicitação de novas autorizações. O que ocorre nesse caso é de que, uma vez negada essa proibição, negada a autorização, que possa, portanto, aqueles países, ou qualquer país, pleitear novas autorizações. Para que isso aconteça, é preciso que sejam aportados novos relatórios, novos informes, novas provas técnicas que justifiquem essa concessão. Então, a regra é negar, realmente, não é conceder. E aí, passando adiante, bem rapidamente, pelo adiantado da hora, só para lembrar conceitos que são muito necessários para nós, que são conceitos que não estão na subjetividade, são conceitos que estão definidos nos textos internacionais, como, por exemplo, de biotecnologia, que vem a ser toda aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos e organismos vivos e seus derivados para a criação ou modificação de biotecnologia. E aí podem ser tanto tecnologias que permitam a manipulação de mecanismos, interações biológicas de seres vivos, mediante a obtenção seletiva de espécies vegetais, o emprego de micro-organismos para a produção de alimentos e bebidas. Bom, nós sabemos que a manipulação de organismos vivos em alimentos e bebidas é histórico, é secular, mesmo na Europa. Quer dizer, quando o europeu produz o vinho, há séculos ele está também manipulando as fórmulas, inclusive os próprios vinhedos. Isso demonstra que nós não estamos falando de algo que é recente, porque é algo que é transcendental no tempo. Quer dizer, o ser humano ele está, portanto, constantemente investindo em uma agricultura que possa ser mais rentável, longe de pragas, que seja mais resistente. Então, esses mecanismos de cultura, da agricultura de subsistência ou da agricultura em larga escala, sempre foram, de fato, uma abordagem muito sistemática dentro tanto da Europa quanto no resto do mundo. Então, outro elemento também importante é que essa intervenção de uma nova tecnologia, da tecnologia associada
a era que nós estamos vivendo, vai muito mais além do que minimamente modificar organismos. Nós estamos diante de uma outra realidade, criar novos mecanismos, de criar novos organismos. Então, essa criação de novos organismos implica manipulação, transferência, criação ou edição de genes de diversas espécies e de utilização dessa informação genética para fins econômicos e usos específicos do ser humano. E aí, claro, só lembrando, reservas importantes, desenvolvimento do marco regulatório europeu, que está bem definido juridicamente, procedimento de autorização para a liberação das organizações geneticamente modificadas e a margem mínima de intervenção dos Estados como uma forma de limitação da possibilidade de novos cultivos desses organismos. Há alguns elementos que vão, portanto, transcender essa questão normativa vigente e atual, que é a questão da livre circulação, porque é um elemento que vai realmente ser algo considerado dentro dos convênios europeus, dentro da Convenção Europeia, etc., e a salvaguarda da proteção da saúde humana e do meio ambiente, além do nível de enfrentamento entre os procedimentos comunitários, propriamente ditos, né, e a flexibilidade dos Estados-membros para a proteção e para a produção e comercialização desses materiais. Eu só relembro para vocês algumas diretivas, e aí eu vou sugerir que a SMAF, para a gente poder escrever sobre isso também, ficando um texto sobre esse estudo, que os organismos geneticamente modificados na Europa têm uma vasta, como eu já falei anteriormente, uma vasta estrutura normativa, e essas diretrizes e essas diretivas estão postas, vocês podem consultar com muita facilidade. Vou deixar esse PowerPoint, caso vocês precisem e queiram consultar. Lembrando que a atuação na Europa de concessão ou de autorizações para a liberação de organismos geneticamente modificados e transgênicos cabe ou recai na Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, a ESA, e vocês podem ter acesso a ela. Entrando na página da ESA, vocês podem encontrar uma série de disposições. E eu não vou poder comentar muito, porque meu tempo já está mais ou menos esgotado, mas eu só queria lembrar uma coisa para vocês. O princípio da precaução, ele está previsto nos textos internacionais, claro, nós já falamos aqui da Rio 92, mas no que tange ao Tribunal Europeu, ele entende que o princípio da precaução não precisa ser colocado como um parâmetro nas suas decisões, já que ele considera que o princípio da precaução já está definido nas próprias diretivas e no próprio sistema normativo. Portanto, se remete constantemente o princípio da precaução, mas um princípio que já está assimilado como muito mais uma espécie de parâmetro que já está normatizado dentro da estrutura de regulação dessa matéria. Então, o mercado de organismos geneticamente modificados na Europa, ele está regulado, completamente regulado. A precaução, portanto, vai se aplicar ao período de dano, caso haja a possibilidade de que se produzam efeitos prejudiciais, incerteza de não existirem evidências da inocuidade de níveis tolerados de modificação genética, e a adoção de medidas de cautela que limitem outros interesses, como a livre circulação. E aí, não dá mais tempo para eu comentar nada com vocês a esse respeito. Vou deixar esse material e espero que vocês entendam que, primeiro, há um sistema normativo e, quando as questões de conflitos de interesse chegam ao Tribunal Europeu, claramente se demonstra em favor da normativa mais restritiva, aquela que limita e que assegura que, diante da possibilidade de existência de mínimos riscos, que eles devam ser evitados e esses organismos não entram no consumo e na esfera de produção na própria Europa. Eu agradeço e aí deixo como referência para todos vocês uma sentença que foi da lavra do desembargador Antônio Prudente e que vai justamente afrontar o princípio da precaução na legislação brasileira. Essa sentença foi uma sentença que foi prolatada. Na verdade, o acórdão e a decisão foi prolatada em sede de segundo grau, numa sentença em um processo de 1998. E essa decisão foi tomada em 2000, no qual o desembargador Prudente, nesse voto especificamente, traz um verdadeiro tratado
quando enfrenta a questão do princípio da precaução como aquele que está presente na legislação brasileira, que, infelizmente, eu não vou poder comparar especificamente com a legislação europeia, porque não vai me dar tempo, mas que eu espero que vocês tenham a oportunidade de aprofundar esse estudo diante da possibilidade de que novas questões cheguem às portas do judiciário brasileiro quanto à matéria. Lembrando que ontem foram expedidas novas licenças para que outros 70 organismos transgênicos, organismos e agrotóxicos, possam ser utilizados na lavoura brasileira. E esses dados nem sempre são acompanhados de estudos minimamente exaustivos, porque, de fato, a ciência talvez não tenha mecanismo suficiente para demonstrar o caráter tóxico ou os riscos que possam ser praticados na lavoura, utilizando esse tipo de produto, mas que, de fato, acaba vulnerando os direitos de populações inteiras. Eu agradeço a atenção, obrigada por ter falado tanto, e fico à disposição de todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, Arthur, e parabéns à SMAF por essa louvável iniciativa de realizar esse fórum. Feliz Ano Novo para todos, Feliz Natal, e que a SMAF siga nesse caminho de formação e de capacitação dos seus membros. Muito obrigada.